Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Lilian Lopes. O Dia da Árvore está chegando e a gente precisa aí passar algumas atividades para os nossos alunos sobre esse tema. E no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um plano de aula completo alinhado à BNCC sobre o Dia da Árvore. Gente, eu vou te dar muitas sugestões de atividades para a semana completa e também passar os códigos alfanuméricos da BNCC para você colocar ali no papel e entregar para sua coordenadora, ó, vai ficar joia. Então, se você gostou, bora comigo para a tela do computador. Então vamos lá, né, aqui para a tela do computador, o nosso plano de aula para o Dia da Árvore. Gente, eu acho muito importante a gente trabalhar esse tema com os nossos alunos, porque a gente sabe que vai passando os anos aí, essa coisa da natureza, de preservar a natureza, tá em evidência, né? E não tem como você deixar passar, né, essa data comemorativa, não falar sobre isso com os meninos. É comemorado todo dia 21 de setembro. Eu coloquei a história, gente, lá no meu blog. Eu vou deixar o link aqui do blog abaixo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais o porquê dessa data do dia 21, então vocês vão lá, acessem, é importante, porque aí a gente vai falar com os alunos, a gente já sabe, né, o motivo de toda essa comemoração, por que esse dia e assim por diante. E esse plano de aula, gente, é para a educação infantil, mas é claro, você vai poder adaptar para qualquer faixa de idade. Eu vou te explicar como você vai fazer isso. Para a educação infantil, são esses códigos aqui alfanuméricos da BNCC. Então, são para crianças pequenas de 4 a 5 anos de idade. Então, aqui, ó, tem os campos de experiências, né, e a habilidade, que é essa daqui, ó. Identificar e selecionar fontes de informações para responder a questões sobre a natureza, seus fenômenos e sua conservação. Então, por que é importante a gente também ensinar os nossos alunos a selecionar fontes de informações confiáveis? Então, por exemplo, fala assim, a natureza está sendo destruída, a natureza está acabando, mas de onde eu estou tirando essa informação? Da onde que está vindo, né? Porque são muitas informações de vários lados, a gente tem acesso a muita coisa, mas a gente tem que ensinar para os nossos alunos a selecionar essas fontes de informações corretas, fontes confiáveis, para evitar as fake news famosas aí. Então, crianças pequenas, de 4 a 5 anos, são esses códigos aqui que você vai acessar. Quais são os objetivos de aprendizagem? Não é o mesmo que eu coloquei aqui, tá? Não é esse mesmo objetivo de habilidade aqui. Esse é algo assim, o porquê eu estou ensinando sobre o Dia da Árvore para o meu aluno. Então, vou chegar na minha sala de aula, além daquilo de identificar a fonte de informações, mas também tem aqueles objetivos mais específicos para o nosso aluno. Por exemplo, por que eu ensino do Dia da Árvore? É só para fonte de informação? Não, é para ele aprender através das atividades que eu passo para eles a tudo isso aqui. Por ouvir atentamente uma história. Quantas crianças que a gente vai falar alguma coisa, eles não conseguem esperar, né? E vai falando junto com a gente. Ou então, às vezes, na hora da saída, vai chamar lá no microfone, eles não têm paciência de esperar a hora deles, fica ali naquela agitação, não espera o coleguinha falar, não espera a vez. Quando você trabalha certas atividades no seu plano de aula, você vai estar ensinando para o seu aluno outras coisas que não envolvem apenas o tema, por exemplo, do Dia da Árvore, ou um outro tema qualquer aí que eu falei até sobre a independência do Brasil, o Dia das Mães. Não, uma atividade você trabalha muitas coisas, né? Então você vai ensinar para que ele aprenda, quando você contar uma historinha, ele sentar, ouvir aquela história. E se alguém quiser falar algo, tem que levantar a mão. O amigo está falando, ele esperar a sua vez. Isso é todo um processo, né? Claro que com 4 ou 5 anos eles já têm um pouco mais de paciência do que, por exemplo, um maternal, de ouvir uma história, né? E com o passar do tempo a gente espera que vai melhorando, claro. E com essas atividades que eu vou passar também, a gente vai aprender a dramatizar uma história. Então é muito bacana, porque quando você também dramatiza, você mostra, você é uma atriz ali para o seu aluno, é a mesma coisa, ele espera
a sua vez, né? Porque ele vai estar prestando atenção nas coisas e ele vai compreender também bem melhor a história quando você fala através de uma dramatização. Identificar fatos relacionados à preservação do meio ambiente, foi o que eu acabei de falar, da gente identificar aí as informações corretas e as não corretas. E também o que você pode fazer para preservar não só a natureza, a macro, né, o globo, que, gente, se você olhar as informações, o que eles falam? Muita coisa de muito longe, mas e o que está ali na sua escola, na sua sala de aula? Então, por exemplo, as escolas que eu trabalho tem muitas árvores. Aprender a preservar aquela árvore, não chutar uma árvore, né, e sim abraçar. Então, tudo que você vai aprender, você vai ensinar para eles com amor, para que ele comece da micro sociedade que ele tem, que é ali dentro da escola, sala de aula, a preservar o meio ambiente, porque daí quando ele for crescendo, for ficando adulto, ele vai começar a olhar, claro, o maior, né, o macro ali, não só a escola. Relacionar as ações humanas à degradação do meio ambiente. Então, já fazendo um link com o que eu acabei de falar. Então, qual é a minha ação? O que eu posso fazer para ajudar aquele local em que eu esteja? E aí, com o passar dos anos, a cabecinha dele vai crescendo, ele vai vendo que o ambiente que ele vive não é só aquele, que tem muito mais, e vai crescendo aí a vontade deles ajudarem. Mas através do quê? Da microação. Então, vamos supor, eu plantar e regar uma árvore. E não cortar apenas aquela árvore para algum bem maior, que de repente ele acha que é maior, né? Mas você precisa fazer ações para que não haja a degradação desse meio ambiente. Então, por exemplo, eu vou lá, rego a plantinha, né? Eu não chuto a plantinha. Então, ali você começa a plantar, né, o ser humano ali de legal, que ele vai ajudar aí futuramente o meio ambiente. Na educação infantil que a gente começa tudo, né, gente? Tudo é educação infantil. Identificar a paisagem natural e modificada pelo homem. Isso aqui, normalmente a gente trabalha muito lá no quarto, no quinto ano, já com aquela coisa da paisagem natural e modificada com um pouco mais de profundidade. Mas na educação infantil a gente também já começa a fazer isso com eles. Então isso aqui é os meus objetivos de aprendizagem. Qual é o motivo de eu estar trabalhando exatamente este tema com o meu aluno, tá? Mas aí você vai me perguntar, Lilian, como que eu coloco isso no meu plano de aula? Você falou que eu tenho que fazer os objetivos, você falou as habilidades da BNCC, mas e o plano de aula? Gente, eu tenho um plano de aula aqui que eu vou abrir para vocês. Esse aqui é um planejamento esqueleto que eu tenho lá no blog, que eu fiz para aquelas pessoas que ainda não têm um planejamento padrão, né? Porque normalmente a gente tem nosso planejamento padrão aí, que a escola fornece pra gente. Quem não tiver, pode baixar gratuitamente no blog, o link tá aqui abaixo do blog também, tá? Mas é só pra gente ter uma ideia do como que você pode colocar isso aqui no seu planejamento. Então aqui, ó, planejamento sobre, aí você vai colocar aqui, Dia da Árvore, por exemplo, tá? Aí você vai configurar certinho para ficar bonito. Por que eu coloco nesse planejamento direitos de aprendizagem? É para a gente saber o que é a educação infantil, olha lá. Quais os direitos de aprendizagem da educação infantil? Então, conviver, brincar, explorar, participar, expressar e conhecer-se. Isso aqui é legal ter no nosso planejamento, porque daí a gente já vai estudando até para concurso, né? Para ter ideia. A turma, crianças pequenas, crianças bem pequenas, rodas de atividades permanentes. Isso aqui é importante, normalmente as escolas pedem. Então, tem a chamadinha, leitura de leite, conversa, por exemplo. Se a atividade permanente, escovar os dentes, roda de conversa, já vai sentando ali e coloca isso aqui no seu planejamento, tá? Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Então, atividades são aquelas que eu vou descrever no vídeo. Então, você vai escrever aqui, ó, o que eu for falando, as atividades que eu vou dizendo.
Hoje sentaremos em roda de conversa e falarei sobre o tema do Dia da Árvore, qual o dia que é comemorado, por que é comemorado. Em seguida, farei algumas perguntas pertinentes ao tema, tais como, aí você vai pôr as perguntas. Você conhece o Dia da Árvore? Você sabe por que é comemorado o Dia da Árvore? Então, tudo aqui, ó, você vai descrever as atividades que você vai fazer neste dia. Aqui são os campos de experiência, gente. Você vai colocar o X aonde realmente for a habilidade. No caso aqui, ó, o que eu fiz aqui é essa aqui, né? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, nós vamos vir aqui, ó, e colocar um X nessa aqui, tudo bem? E aí, você vai baixando aqui, ó, tá? Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, você vai colocar lá o EI, né, do jeitinho que eu coloquei aqui, ó. Então, ó, EI, então você vai copiar esse e vai colar aqui, tá? E os recursos que você também vai utilizar, que eu vou falar ao longo do vídeo, tá? Então, pode baixar lá gratuito no blog sem problema nenhum, certo? Vamos lá, gente. Lembre-se que tudo que eu falar aqui, você vai poder adaptar de acordo com a faixa etária que você estiver trabalhando. Então, vamos supor, eu dei os códigos alfanuméricos aí para crianças de 4 e 5 anos. Você vai normalmente para essa faixa etária, mas você pode trabalhar, claro, com os menores e também com o Fundamental 1, tá? É só você mudar o que? O seu plano de aula padrão e também os códigos alfanuméricos da BNCC. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala como que você encontra as habilidades que você precisa, né, para você colocar aí, por exemplo, estou dando aula lá para o segundo ano, então a habilidade do segundo ano está aqui e aqui nesse lugar. Então eu vou deixar o link aqui desse vídeo abaixo para vocês acessarem, como por exemplo, eu vou dar esse plano aqui para o segundo ano. Então, eu vou lá no vídeo, procuro onde é que eu vou achar a habilidade do segundo ano para trabalhar o Dia da Árvore, por exemplo. E aí você acessa, fica facinho aqui. Agora, o importante, gente, é que você aproveite a semana para proporcionar momentos lúdicos e significativos relacionados ao tema. Então, é importante, sim, a gente trabalhar o Dia da Árvore. Agora, é claro, não fique engessado, tem que ser super flexível, você vai sentir aonde que você vai, se você pode ir mais um pouquinho para frente ou voltar. Então, cada turma é de um jeito. Então, por exemplo, às vezes são duas turmas de crianças pequenas da mesma escola, mas uma tem um ritmo, a outra tem um outro ritmo, e aí você vai adaptar conforme o ritmo da sua turma, independente do que elas consigam ou não fazer. E o importante é que elas aprendam através da contextualização de tudo que você vai dizer aí, tá? Na primeira aula, lembra, eu vou passar para a semana inteira. Então, é no mínimo 5 dias, 5 atividades. Você vai contar uma história, que é aquela história assim, o dia em que duas menininhas salvaram uma árvore. Essa história, gente, você vai baixar aqui no meu blog, o link também é esse aqui, ó, que tá aqui abaixo. Você vai contar essa história. Então, primeiro você senta com eles, coloca todo mundo no chão, se for educação infantil, tá? Coloca todo mundo no chão, se for fundamental, você deixa eles na carteirinha mesmo, que eu sei que são mais crianças. E aí você vai perguntar se eles conhecem o Dia da Árvore, o que acontece do Dia da Árvore, por que é importante manter. Veja quais são os conhecimentos que eles já têm sobre esse assunto da árvore, sobre assunto de natureza. Aqui no canal, inclusive, eu tenho vários vídeos falando sobre isso também. Então, se você quiser, de repente, juntar com algum outro plano de aula para falar sobre esse tema, também é legal. Então, converse com eles para saber quais são os conhecimentos prévios que essa criança tem. Depois disso, você vai falar da importância da árvore, de conservar o nosso planeta. Mas aí você vai falar muito sucintamente, porque o objetivo hoje é contar essa história que você pode olhar lá no meu blog, tá, gente? O que a história fala? Ela fala sobre duas menininhas que amavam a natureza, gostavam de brincar perto de uma linda árvore que ficava num parque. E aí um dia apareceu um homem querendo derrubar essa árvore e as duas menininhas foram em defesa da pobre árvore. Então, é sobre isso que fala a história.
E aí, contou a história, pergunta para eles, e aí, o que vocês acharam? Eles vão ficar, oh, né, todo mundo admirado, tudo, cada um vai querer falar, dar uma opinião. Deu opinião? Ótimo, gente. Você vai fazer essa atividade. Então, você vai contar, você pode contar de uma forma tranquila, tá? Ou você pode utilizar palitoches. Então, você vai fazer palitos com as menininhas. Uma menininha de palitinho, outra menininha de palitinho, vai contando a história assim. Ou mesmo com fantoches tradicionais. Então, pega o fantoche de duas menininhas e conta a historinha dessas meninas, tá? E depois que você contou, então pode ser 3 maneiras, ou da forma convencional, ou palitoches, ou fantoches. Depois que você contou, você deixa também, conte a história do jeito deles, manipulando os palitoches. Organize para que todos possam contar a história. Então vamos supor, você tem que contar a história, conversa com eles, e depois eles vão fazer o reconto dessa história. Olha que bacana. Então eles vão ter que prestar atenção no que você está falando e depois eles vão recontar. Gente, quando a criança reconta um texto, ela já está naturalmente fazendo uma interpretação oral deste texto, porque se ela está conseguindo contar para você, significa que ela entendeu o que está sendo falado. Então, esse reconto ele é muito rico para o aprendizado da criança, inclusive para a sequência lógica, porque a história ela não tem que ter um começo, um meio e um fim. Então, esse é muito bacana. Deixa que aquelas crianças que já têm mais noção disso consigam fazer, né, contar essa história, e aí depois você vai passando para o outro. O importante é que cada um conte a história da sua maneira, tá? E aí depois, gente, no segundo dia, é claro que eu falo primeiro dia, segundo dia, mas aí você vai organizar conforme a sua turma, como eu falei. Tem gente que gosta de trabalhar a semana inteira, tem gente que faz apenas num dia ou em 2 dias, né? E aí você vai ver conforme você achar necessário. Nós vamos mostrar às crianças algumas imagens. Aí você vai verificar se você tem um data show que você pode apresentar ali numa tela na parede, ou você vai pegar imagens ali de revistas com esses 2 tipos aqui, ó, de imagens. Uma imagem vai ser de desmatamento e uma imagem de algo da natureza que não tenha sido mexido pelo homem, ou seja, intocados pelos homens. E aí você vai perguntar para as crianças o que elas acham dessas imagens. E aí você vai fazer essa reflexão com os alunos. Quando você faz essa reflexão, vem muitas coisas aí à tona. Por exemplo, teve muita queimada lá na Amazônia, que na verdade todo ano tem, que é um ciclo natural mesmo deles, mas acontece que alguns bichinhos morrem. O que é que eles acham sobre isso, né? Fala para eles sobre esse desmatamento, de tirar mesmo essas árvores para fazer os móveis, se eles sabiam disso. Veja se eles já sabem. Pergunta, faça essa reflexão sobre que o desmatamento ele pode sim acabar com as espécies vegetais e animais do planeta. Mostra para eles, olha como era bonito aqui e como é aqui. Mas o importante é que também, além disso, a gente mostre que é preciso sim fazer às vezes o desmatamento. Porque sim, nós precisamos dos móveis, né, para a gente poder sentar, para a gente poder utilizar. É preciso sim fazer algumas queimadas, só que de forma consciente, né? E para quê? Para o ciclo natural acontecer, mas que tudo que nós precisamos, o ser humano ele precisa disso, mas que ao mesmo tempo também a gente precisa repor à natureza essas coisas que elas perderam, né? Plantando novas árvores, por exemplo, tá? Então a gente vai fazer essa reflexão com os alunos, mostrar que é muito gostoso a gente ter esse rio para nadar, que seria interessante que a gente conservasse, mostrar para eles que existem muitos lugares que estão assoreando os rios para poder construírem barreiras, barragens, né? Por aí, e se isso é importante ou se não é importante. E aí você vai ter, gente, essa conversa com o teu aluno de acordo com o nível deles. Tem turma que é super avançada e dependendo do local que você mora também, você tem mais acesso a esse tipo. Então, por exemplo, lugares com mais rios, você vai conseguir falar mais do assoreamento.
lugares com árvores desmatadas, você vai conseguir falar mais. Claro que aqui na cidade grande, a gente, né, não vai, na cidade grande que eu digo assim, onde tem só cimento, vai ser um pouco mais difícil conversar sobre isso. Mas você pode falar com eles assim, por exemplo, aqui a gente não tem árvore, então olha só a árvore que a gente precisa para respirar, né, que ela faz todo o oxigênio. E aqui você tem nossos móveis que a gente precisa, mas será que lá eles não estão sofrendo com a falta de árvore? Vai mudando de acordo com a região que você mora, os termos que você pode usar são os termos que eles compreendem também. O importante é essa coisa do homem mexer na natureza sem voltar, né? Sem melhorar para ela também, porque isso aí pode futuramente gerar coisas ruins, a gente ficar sem a natureza aí, né? E vai falando com as crianças, tá? Na atividade 3, ou seja, no dia 3, você vai criar com os alunos uma árvore, gente, com folhas. Então, eu coloquei essa folhinha aqui como um exemplo. Você vai desenhar uma folha à mão mesmo. Tem gente que imprime folha, que pega a folhinha da internet, mas imprime. Mas você pode desenhar e tirar várias xerox para os seus alunos ou mesmo recortar e vai entregar para eles, tá? O que você vai fazer? Cada um vai ter a sua própria folhinha. Vocês vão pintar essa folha, cada um vai pintar da cor que acha necessária e vai colocar um nome nessa folha. Você vai fazer o tronco da árvore e aí o tronco, depois você vai colocar as folhas com o nomezinho dos seus alunos. Então, cada aluno, cada nome, cada pessoa é responsável por melhorar a natureza e por cuidar da natureza. Então, por isso o nome. Então, por exemplo, o Felipe, ele é responsável por este galho desta árvore. Então, ele não pode quebrar, ele tem que cuidar daquele galho. A Fernanda, ela pode muito bem cuidar dessa parte aqui do galho da árvore. Então, cada aluno é responsável por cuidar da natureza. Agora, tem professora, por exemplo, que gosta de pegar essas folhinhas e colocar um desejo de cada aluno. Então, na frente, por exemplo, coloca assim, Fernanda. E atrás, coloca assim, a Fernanda quer cuidar dos animais, o Felipe quer cuidar das árvores, e assim por diante, tá? E aí você vai colar, como se fosse uma árvore dos sonhos para cada aluno. Então, você vai fazer isso e cada um vai colar. Você pode fazer, inclusive, o tronco dessa árvore com os próprios alunos, dependendo do tamanho deles, né, da idade, se eles têm essa condição. Você pode desenhar, eles vão recortando, e aí você cola na parede ali, como um mural, ou então você coloque você mesmo faz o tronco e coloca ali para o seu aluno somente colocar a folha, gente, fica lindo. Na atividade número 4, a gente vai relembrar a história das duas menininhas que demonstraram lá um grande amor pela natureza. Então, o que você vai fazer? Vai ser parecida com a atividade anterior, mas qual que é a diferença? A diferença é que aqui vai ser o nosso tronco, como era, sem folhas, mas no lugar das folhas, as crianças vão escrever mensagens de afeto. A anterior a gente escreveu ou o nome, né? O nome ou a responsabilidade de cada um cuidar da sua parte, mas nessa atividade número 4 nós vamos colocar as folhas com mensagens de afeto para a natureza. Ou seja, a criança ela vai demonstrar através daquela folha o seu amor pela natureza. Então, por exemplo, ao invés de folha, eu até coloquei aqui, exemplo, corações. Então, eu amo a natureza. Aí você pode colocar a criança fazendo o coração, né? Ela vai recortar, vai desenhar o coração, recortar o coração, colocar o nome dela e colar ali, como se fosse uma folha de árvore. Ou então, o outro vai lá, vai colocar o amor pela natureza. Ah, eu não quero poluir o ar. Pode colocar nuvenzinhas bonitas, um sol bonito e colar ali, ao invés da folha você colar o sol ou a nuvem. Ah, eu quero cuidar do céu também, pode ser estrelinhas. E aí vai colocar e vai fazer uma árvore bem sortida, com várias coisas. Aí você vai fazer o quê? Usar canetinha verde ou tinta guache para este processo. Então, por exemplo, você pode fazer o que eu falei, de recortar ou fazer esta tinta na árvore. Agora assim, gente, como que você vai fazer isso? Você pode pegar um papel pardo para poder fazer estas folhas. Então, por exemplo, você vai pegar ali
o caule da árvore, o tronco da árvore, já desenhar. E aí você colocar um papel pardo por baixo e as crianças vão pintando o galho nessas ideias que eu coloquei, como corações, a estrela, as nuvens, tá? Essa é uma sugestão. A outra sugestão dessa atividade 4 é que você dê uma folha de sulfite ou qualquer outra folha que você tenha aí disponibilidade na sua escola, para que cada um desenhe de forma individual. Então, por que eu dei essas duas opções? Tem escolas que estão fazendo tudo coletivamente, então por isso que eu falei, coloca um papel pardo por trás e os galhos serão pintados ou colados às figuras. Tem escolas que permitem ainda fazer o trabalho de forma individual. Se permitir, você também tem essa opção. Então, eles vão desenhar com tinta guache ou a canetinha verde. Eu gosto da tinta ali, apesar de fazer um pouco mais de bagunça, vamos dizer assim. Mas eles gostam bastante e fica até um desenho mais bonito até. E aí, eles vão fazer de forma individual. Quando for, depois que eles terminarem tudo, que cercar tudo, lá no final você vai fazer uma exposição dessas árvores do afeto no dia, né, ou na semana da árvore. Então, por exemplo, se você estiver fazendo essa semana como forma de projeto, você vai expor a primeira árvore, né, que a gente já fez, aquela árvore que a gente vai cuidar ali da natureza, ou então você vai colocar essa daqui também, que é a nossa árvore do afeto. Para terminar a semana, nós vamos explorar esta palavrinha árvore, que a alfabetização não pode faltar também, né? Então, ó, o árvore é bacana que ele já começa com a letra A, mas é claro que você vai explorar cada letra desta palavra. Então, como que a gente pode explorar a palavra árvore? A gente tem várias maneiras. Então, a principal que eu gosto bastante de trabalhar é quando você relaciona cada letra ao nome de alguém. Então, por exemplo, letra A é de Ângela, por exemplo, né? Então, você vai colocar Angelina. Então, vai relacionar o A de Angelina, então você escreve árvore. Quem aqui na sala de aula tem um nome que começa com a letra A? E aí eles já vão falando normalmente nessa idade, eles já têm essa noção, tá? E assim por diante. Letra R, quem é que na sala aqui tem a letrinha R no nome? Algumas turminhas já até entendem que tem o R no meio, né? Então, depende muito do nível que você tá. O importante é que você explore cada letra com o nome de alguém. Mas se eles já estiverem um pouco mais avançados, já estiverem entendendo bem o nome, pré-alfabetizado, você pode também relacionar com objetos da natureza, ou também relacionar com frutas, ou relacionar com outros tipos de objetos. Então, você vai perceber qual é o nível que você está da sua turma e poder relacionar. Então, você vai escrever no quadro lá a palavrinha árvore. E aí você vai falar: qual objeto que nós conhecemos lá, uma fruta, vamos supor, uma fruta que comece com a letra A. E aí eles vão ter que pensar, o A, você vai ficar e abrir a boca e mostrar para eles a letra A. Ah, professora, abacate. Então, eles vão, olha, você vai pegar aí embaixo e vai escrever abacate. Olha só, mas abacate, esse aqui é a letra B, não é igual aquela que tá ali em cima, que vem logo depois do A, que é o alfabeto, né? A, B, abacate. E a letra B, a gente pode falar que fruta com a letra B. Aí você já liga, ao mesmo tempo que você tá ligando o abacate, que você ligou o A aqui, ao alfabeto lá em cima, que é o B também, sabe? E assim por diante. O importante é que você vai relacionando, sempre escrevendo o nome na lousa. Você pode também pedir para as crianças também escreverem, dependendo da idade, né? Se for um pré para frente também, escrever no papel essas palavras que você vai citando. Então, escreva na lousa, peça para eles copiarem. Ou então, somente fale e sugira que eles escrevam no papel para ver quem sabe escrever. Você também pode pedir, por exemplo, para eles escreverem as palavrinhas com massinha. Então, pega a massinha, olha, isso aqui demora um pouquinho mais, mas eles escrevem. Então, vamos escrever árvore de massinha. Quem sabe escrever? Deixa eles escreverem com a massinha. Aí você sempre observa lá o acento agudo com eles. Então, fica bem bacana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui do lado, eu vou deixar mais 2 planejamentos para vocês poderem complementar esse aqui que eu falei com vocês. Então, vocês podem fazer esse aqui e mais os outros que eu sugeri
conferir nesses outros vídeos que tá aqui do lado. E também vou deixar para vocês aquele vídeo que eu falei para vocês encontrarem aí os códigos alfanuméricos para sua idade aí, para sua classe. Um grande beijo, tchau, tchau.